Olá! Hoje eu estou aqui para apresentar mais um programa de arte e cultura do Iguatemi Daily com a Cura. E hoje eu estou num prédio muito especial, no centro da cidade de São Paulo. O centro tem esse lugar de conectar a arte, de conectar a gente com toda a história de São Paulo e também tem uma cena cultural muito forte. Eu vou passar a palavra para a Fernanda Reston, fundadora da Central Galeria. Ela vai contar um pouco mais para vocês sobre a galeria e depois eu vou apresentar vocês para o nosso artista, que é porque estamos aqui hoje, Rodrigo Sassi. Oi, me chamo Fernanda Reston, sou diretora da Central Galeria desde 2016. O foco da galeria é arte contemporânea, passando pela body e land art e poesia concreta dos anos 60 e 70. Mudamos para o centro de São Paulo em 2018, no subsolo do IAB. O IAB foi construído nos anos 50 e um dos arquitetos foi o Rino Leve. Eu sempre admirei muito o centro da cidade de São Paulo, e especificamente o IAB. Para mim é uma grande honra ter a galeria onde antes era o Clubinho. O Clubinho era um lugar de encontros onde poetas, músicos, artistas frequentavam. Entre eles Flávio de Carvalho, Hilda Hilst, Tarsila, Volpe. Aqui sempre foi um lugar de grande efervescência cultural e a nossa missão é que continue sendo. Fê, obrigada pela sua introdução e um pouco da explicação também. Eu acho que é sempre importante quem colocou a mão na massa e quem realmente sonhou esse sonho contar um pouquinho pra gente. E agora eu apresento para vocês Rodrigo Sassi, artista paulistano. A obra dele eu já conhecia antes de conhecê-lo pessoalmente, mas quando eu o conheci foi aqui na galeria. Eu acho que a Fernanda tinha acabado de se mudar para esse espaço. E eu fiquei muito impressionada, porque ele traz a vivência dele da cidade, do dia a dia, para a obra, né? Muitas vezes para um espaço institucional, para um espaço que não necessariamente é num espaço público, mas muitas vezes ele também faz esculturas para espaços públicos. Mas o que eu acho bonito é que ele traz esse diálogo entre esse espaço que a gente vive, que não muitas vezes a gente olha com atenção para tudo aquilo que está à nossa volta. E o Rodrigo, ao mesmo tempo que ele traz material que é forte, que a gente pensa na arquitetura, numa estrutura, ele consegue também trazer sinuosidade, leveza, formas, curvas, que vocês vão ver, depois ele vai mostrar para vocês como as esculturas elas são encaixes. Então é de uma genialidade muito bonita, assim. Olá, eu sou o Rodrigo Sassi, eu vim apresentar a minha primeira exposição aqui na Central Galeria, chama Caminhos Incertos, o Horizonte Imprevisível. Essa é uma exposição que fala muito sobre a minha relação com a cidade e em torno. Ela é fruto de questionamentos em relação às constantes transformações da cidade e, consequentemente, as transformações do indivíduo e da sociedade. Na exposição eu apresento 6 obras, nas quais eu me aproprio de técnicas da arquitetura e construção civil, assim como materiais que eu recolho em sites de construção civil mesmo e alguns outros que eu encontro na cidade de São Paulo. Essa obra ela se chama Como Carregar Sua Própria Janela. Esse título fala um pouco não só sobre essa obra, mas do contexto de todas as obras aqui, um pouco do contexto do processo na qual eu trabalho essas obras. Essa obra ela tem como estrutura principal essa janela, que é uma janela que eu venho carregando ao longo de anos. Enfim, meu processo de trabalho ele se baseia em alguns materiais que eu encontro na cidade e que muitas vezes eu não sei onde aplicar esses materiais e que eu vou acumulando no meu ateliê. Em algum momento eles se encaixam em uma outra peça. Eu fiz uma estrutura para essa peça para suportar essa janela. Ela é feita em cima de um grid que é super rígido e quadrado e a peça ela vai explorando esse caminho que eu delimitei da janela e dos pontaletes e vai saindo um pouco e tomando um pouco as formas e criando suas próprias formas. Esses materiais que eu utilizo são madeiras que vêm de forma de concreto armado. Então essas madeiras elas já são reutilizadas para fazerem um trabalho muito similar ao que eu faço agora, porém essa releitura é uma releitura um pouco mais livre
e não funcional. Essas madeiras, como elas são reaproveitadas, elas já vêm bem deterioradas, e esses trabalhos eu tento maquiar o menos possível para as pessoas conseguirem ter uma entrada nesse trabalho. Então, quando você para e analisa essa obra, você vê que ela já tem marcas de vidas anteriores, nas quais elas são mantidas, além das formas, que na construção civil elas são descartadas. Aqui eu mantenho como identidade da obra. E além dessas marcas das construções civis, eu tenho as marcas do meu próprio trabalho. Então elas são todas expostas para que as pessoas consigam entender um pouco do surgimento da madeira, do processo de corte, como eu envergo essas peças. Então são os pequenos detalhes que conseguem trazer um pouco uma informação que seja um pouco mais completa sobre a obra em si. Então essa peça ela é uma peça que ela é super elaborada no sentido de formas e movimento, mas ao mesmo tempo ela é resolvida com técnicas muito simples, como essa estrutura toda ela é suportada por 2 calços. Todas as minhas peças, por conta de uma questão de transporte e logística, elas são feitas como se fosse um quebra-cabeça. Elas são inúmeras partes que elas vão montando e desmontando. Então, nessa peça aqui, a gente consegue ver algumas bases nela que você vê que tem parafusos que estruturam a peça e encaixes que elas são facilmente desmontadas para essa questão de logística da peça mesmo. Assim como a outra peça, eu acho que uma questão interessante de se levantar é como os materiais eles entram na composição. Então, no caso dessa daqui, eu comecei a composição através dessa peça aqui. Muitas vezes eu nem tenho projeto, mas essa peça acaba guiando todo o resto da escultura. Eu tenho como ponto de partida esse eixo e aí o projeto vai seguindo conforme o andamento da coisa toda. Essa peça aqui, ela se chama Renda Portuguesa. Ela é uma peça que ela continua nessa linha de construção de uma identidade e de um resgate de uma questão que é relacionada ao meio urbano, a São Paulo, e ela é a peça mais artesanal da exposição. Ela é feita toda de vergalhão de construção e pedras portuguesas que eu encontro na cidade. Eu enrolo todos esses vergalhões, corto peça a peça e crio essa trama. Então essa peça ela é baseada numa coisa mais artesanal mesmo, uma coisa da tapeçaria, do tecido. Aparentemente ela é algo estático, mas ela tem um movimento que nos traz um pouco de leveza, contrastando também com essa questão do vergalhão, da pedra, da amarração. Então ela não tem nenhum ponto de solda, ela é toda encaixada, ela desmonta inteira e monta inteira, assim como os outros trabalhos. Venham visitar a exposição ao vivo aqui na Central, ela fica até dia 31 de julho. Continuem nos acompanhando no nosso canal de Arte e Cultura. Eu encontro vocês numa próxima.